Seja pelo vento frio ou pela luz da lua, todos os sentidos de assassino do protagonista diziam a mesma coisa. Ajoelhado, ele ouve alguém lhe dizer que mais uma vez fez um bom trabalho. Com um olhar firme ele levanta o rosto, agradecendo um homem de cabelos brancos longos chamado Lord Derus. Todos os sentidos do garoto gritam que naquela noite ele morrerá pelas mãos de Derus Robert, que diz a ele que os resultados que vêm sendo demonstrados como líder das sombras são incríveis e é graças a isso que a família cresce cada dia mais. O protagonista abaixa a cabeça dizendo que apenas fez o necessário. Derus então diz que vem pensando sobre o garoto chamado Raon, e então pergunta se ele acha que as sombras precisam de liberdade. Raon responde que as sombras apenas seguem as ordens e não precisam de emoções ou pensamentos. Derus então diz que é ótimo que ele saiba daquilo, porém pergunta o porquê ele agiu por si só, e como escapou da doutrina. Suando frio, Raon não tem ideia de como Derus percebeu isso. A doutrina é a forma como a Casa Robert utiliza o grupo de assassinos chamados de sombras. Eles sequestram ou compram crianças, e então as tornam assassinos que irão passar sua vida toda fazendo os trabalhos sujos da Casa Robert. Em outras palavras, eles criam cachorros leais à família. Raon também passou pela doutrina, mas graças a um encontro especial em uma de suas missões, ele conseguiu se libertar das correntes que o aprisionavam. Logo em seguida, Raon pergunta para Derus como ele sabe disso. Derus logo responde que todos os assassinos têm duas prisões e uma delas é a doutrina, que de alguma forma ele conseguiu escapar. E estalando os dedos ele diz que a segunda é essa, lançando um ataque em direção a Raon e o fazendo cuspir sangue. A dor era tão intensa que ele mal conseguia ficar de pé, com seu coração ameaçando explodir a qualquer momento. Derus então revela que essa dor foi causada por um verme da fúria, um inseto implantado no corpo de Raon que vai devorando seu coração, sendo o pior tipo de feitiçaria. O protagonista então pergunta se a doutrina não foi o suficiente e se era realmente necessário o contaminar com um verme da fúria, aproveitando a situação e chamando Robert de louco. Mas Derus logo responde dizendo que é apenas precaução, e que ele não poderia esquecer o fato de que alguém conseguiu escapar da doutrina. Com um sorriso macabro, Derus diz que todos usam uma máscara e que sua máscara é somente um pouco melhor que as outras. Nosso protagonista foi sequestrado em uma idade que ele não se recorda, e então ele cresceu sendo um assassino da Casa Robert. Mesmo quando sendo líder das sombras, ainda vivia uma vida triste e sem emoção. Mas por sorte ele aprendeu uma técnica de cultivo chamada Anel de Fogo, que foi usada pelo espadachim mais forte de tempos atrás. Essa técnica o ajudou a escapar do sistema de doutrinas. Raon pensou que finalmente poderia escapar das sombras e ter liberdade, mas a única coisa que o espera no fim é a morte. Ele se pergunta qual é o seu pecado e por que ele tem que morrer dessa forma, não se contentando com toda essa situação, e se negando a morrer desse jeito. Então ele se levanta usando suas últimas forças para atacar Derus, que fica impressionado com o fato dele ainda conseguir estar de pé, desejando conseguir ao menos um braço ou um olho dele antes de morrer, e avançando em sua direção com um ataque preciso e extremamente rápido. No entanto, a investida de Raon não impediu Derus de atingir nosso protagonista em um ponto vital, o fazendo cair morto no chão. Mas o esforço dele não foi em vão, pois deixou Derus com uma ferida em sua mão. Esse golpe fez Derus refletir sobre a coragem de Raon, que suportou a dor do verme da fúria e ainda conseguiu atacá-lo com precisão. Robert sentiu uma mistura de raiva e surpresa, pois não sofria nenhum ferimento há muito tempo, mas o fato de Raon já estar morto o acalmou. Logo em seguida, dois guardas aparecem para remover seu corpo do chão, seguindo as ordens de Derus. Enquanto isso, no seu leito de morte, Raon encarou o rosto de seu assassino uma última vez, dizendo que Derus é considerado um dos mais fortes guerreiros do continente e que era óbvio que ele não conseguiria vencer, já que Robert foi abençoado com a força, enquanto nosso protagonista se considerava fraco. Entretanto, ele se recusa a aceitar esse destino. Raon se nega a morrer dessa forma. Ele se arrepende de ter tido essa vida medíocre. Se arrepende de ter sido o brinquedo do Derus durante toda a sua vida, e de não ter conseguido concluir o Anel de Fogo que ele conseguiu por sorte. Raon clama por todos os tipos de deuses, buscando uma segunda chance para se vingar de Derus, quando para sua surpresa um amuleto mágico começa a brilhar, junto de uma mensagem que dizia: "Você foi escolhido pela ira." A ira tenta entrar no seu corpo, mas ocorre um erro devido ao fato de Raon já estar morto. De repente ele acorda em um campo florido com uma voz fina e graciosa o chamando, olhando para o lado com uma visão de uma linda moça sorrindo para ele. Porém algo está diferente, Raon não é mais o mesmo. Afinal, ele está vendo tudo a partir da visão de um bebê, não conseguindo acreditar no que está acontecendo. A linda moça que o segura se chama Sylvia e ela é sua nova mãe. Isso significa que nosso protagonista reencarnou como seu filho, porém ele ainda mantém todas as memórias de sua vida passada. No início, Raon achou que isso poderia ser alguma espécie de sonho que parecia não ter fim, mas eventualmente ele aceitou a realidade de sua reencarnação como um bebê. Sua mãe decidiu esperar pelo Lorde, que daria um nome à criança. Raon achou estranho não ter um nome próprio e imaginou que esse Lorde devia ser muito ocupado, já que não aparecia há 100 dias desde o seu nascimento. O lado positivo é que ele reencarnou em uma família bem rica, e essa riqueza pode ser bem útil em seu plano de vingança contra Derus.
Raon ainda se lembra de todo o ódio que nutriu antes da sua morte. Mas seu plano de vingança exige paciência, já que ele não sabe nada sobre o ambiente em que está. Acima de tudo, ele ainda não dominou a técnica de cultivo do Anel de Fogo. Por isso, Raon precisa reprimir suas emoções e desejos ao máximo para executar seu plano. Mas algo deixou o nosso jovem protagonista curioso. A mansão em que estava era extraordinariamente grande até mesmo para os padrões da alta classe. Quando de repente uma empregada grita pelo nome de sua mãe. Ela diz que o Lorde está a caminho, o que faz Sylvia ficar animada com o fato de seu pai estar chegando. O que significa que esse Lorde é o novo avô do Raon. De repente, uma presença gigantesca toma conta da mansão. Todos ficam assustados, pois o ambiente se tornou extremamente denso. Essa presença anunciou a chegada do Lorde, que veio acompanhado de 2 guardas, que pergunta para Sylvia se essa seria a criança. Ao olhar em seu rosto, Rowan reconheceu a figura do Lorde. Um homem com os cabelos dourados como o sol, e olhos vermelhos como o fogo. O mestre da maior família do continente, conhecido pela alcunha de Rei da Destruição do Norte, chamado Glenn Ziegart. Isso significa que Raon reencarnou na família mais forte do continente. Glenn então segura seu neto em seus braços e o nomeia como Raon, desejando que seu neto viva e exista silenciosamente, como uma sombra que não tem vida. Raon fica feliz devido ao fato dele ter conseguido recuperar seu nome mesmo após a morte. Naquela mesma noite, ele esperou todos dormirem para agir. Esses 100 dias como bebê foram frustrantes para nosso pequeno protagonista, já que ele ficava com sono de tempos em tempos e toda vez que acordava, Sylvia estava do seu lado. Ele não conseguia nem sequer controlar sua mana, mas pelo menos agora ele pode dormir sozinho em seu berço. Logo começando seu treinamento voltado ao Anel de Fogo. As técnicas de cultivação continentais normais se baseiam na respiração para absorver mana da natureza e acumular sua aura no centro de energia. Porém, o Anel de Fogo é diferente. Assim como um feiticeiro cria círculos de mana, essa magia forma um anel circular ao redor do coração, aumentando o vigor e o crescimento corporal enquanto fortalece a força de vontade e a afinidade com mana. Por isso esse método é muito bom para aqueles que desejam se tornar guerreiros, fazendo o Anel de Fogo ser a melhor técnica de cultivo. Outro benefício é que nenhum gênio como Deruz é capaz de detectar a existência dessa técnica. Então, caso ele consiga cultivar seu corpo e mente com o Anel de Fogo combinado com a técnica de esgrima de seu avô, a sua vingança contra Deruz não será mais apenas um sonho distante. Porém, como nosso protagonista ainda é um bebê, seus circuitos de mana estão frios e isso acaba reduzindo sua temperatura corporal. Se continuar nesse ritmo, Raon morrerá quando o frio bloquear todos os seus circuitos. No entanto, seria um desperdício descartar todo esse frio de alta intensidade. É melhor combiná-lo com o fluxo de fogo e criar uma técnica ainda mais poderosa. Devido à sua condição de bebê, ele só consegue cultivar seus poderes por curtos períodos de tempo. E sempre que se esgota, ele cai em um sono profundo. Durante um desses períodos de descanso, seu avô apareceu conjurando alguma forma de magia em direção ao nosso jovem protagonista. No dia seguinte, ele novamente estava brincando com sua mãe na sala de estar. É claro que nosso mini Raon ficou bastante irritado devido ao fato dele ter que fingir ser uma criança o tempo inteiro. Mesmo assim, sua mãe o ama muito e constantemente o chama de fofo. De repente, uma voz rouca chama por Sylvia. Essa voz pertencia a um velho chamado de Santo Maltrapilho. O santo logo adverte Sylvia, dizendo que ela poderia chamá-lo apenas de velho. Esse santo é reconhecido por suas habilidades de poder divino e arte que estão no auge. Ele é o curandeiro mais famoso do continente, mas sua sede por viajar faz com que seja bem difícil de encontrá-lo. O velho então diz que estava viajando pelo continente quando ouviu rumores sobre o filho de Sylvia, dizendo que o pequeno Raon realmente tinha puxado a genética da mãe. O velho segura Raon em seus braços, olhando para o bebê com cautela antes de perguntar a Sylvia qual seria o nome da criança. Sylvia responde suavemente que o nome dele é Raon e o velho questiona se o nome não foi escolhido para estar ligado às sombras de propósito. Um suspiro escapa dos lábios de Sylvia, confirmando as suspeitas do velho santo, que se irrita com a escolha do avô de Raon por um nome tão sombrio em seu neto. Raon logo percebe a informalidade com que o santo se refere ao seu avô, se lembrando dos rumores sobre a amizade entre o Santo Maltrapilho e o Rei da Destruição do Norte. O velho decide então verificar a saúde do bebê, lançando uma magia em direção ao peito de Raon, mas infelizmente os resultados não são bons. Ao perceber a expressão preocupada do santo, Sylvia pergunta se há algum problema com o seu filho. O senhor logo responde que Raon tem a maldição do gelo instaurada dentro de seu corpo. E essa maldição causa o bloqueio de seus circuitos de mana, e isso pode dificultar sua jornada como espadachim no futuro. Além disso, o senhor adverte que se o bebê não for tratado, ele morrerá em pouco tempo. Sylvia não consegue acreditar nisso, alegando que o Santo Maltrapilho estaria mentindo para ela. O mesmo se oferece para providenciar os medicamentos necessários para retardar os efeitos da maldição. Antes que possam prosseguir, uma empregada entra na sala chamando o velho para uma reunião com o Lorde. Ele então não vê alternativa senão seguir a empregada. Nosso protagonista fica momentaneamente aliviado por finalmente saber o nome da maldição que o afligia, embora ele soubesse que isso não mudaria muito sua situação. De repente, sua mãe começa a chorar, o que o deixa preocupado. Apesar de ter uma mente adulta em um corpo de criança, Raon sabia que sua mãe ainda o amava profundamente. Sylvia se recusa a acreditar nas palavras do velho santo,
insistindo que seu filho não poderia morrer daquela maneira. Ela abraça o bebê prometendo-lhe que fará de tudo para salvá-lo, pois o ama. Diante dessa situação, Raon começa a sentir um misto de emoções e dores no seu corpo, principalmente no seu coração. O que seria isso? O homem que viveu a maior parte de sua vida como um assassino impiedoso estaria experimentando pela primeira vez o sentimento conhecido como amor. Ele não suporta ver sua mãe sofrendo. Ele não quer que ela chore. Com um gesto simples, ele coloca sua mão no rosto de Sylvia pronunciando suas primeiras palavras que foram: "Mamãe." Emocionada, Sylvia se encaminha para a sala onde estão tanto o velho santo quanto o Lorde. Ao testemunhar toda essa comoção, Glenn começa a questionar-se sobre a razão de tanto barulho, o que leva o Lorde a ficar tão irritado a ponto de xingar sua própria filha. Sylvia então se ajoelha no chão, suplicando para que seu pai salve Raon da terrível maldição que o assola. Enquanto tomam chá, Glenn responde friamente que não ajudará o garoto, dizendo que não há motivo para ajudar alguém que não contribuiria para a casa. A única coisa que fará como avô é presenteá-lo com o nome Ziegart, alegando que apenas esse nome já é uma bênção suficiente. Após isso, ele ordena que seus guardas retirem Sylvia da sala, mesmo com ela suplicando aos gritos por ajuda. Agora sozinhos, o velho santo pergunta a Glenn qual o motivo de todo esse teatro, já que foi o próprio Lorde quem o chamou para ficar de olho no neto. Mas Glenn apenas manda ele parar de fazer perguntas e dar os detalhes sobre a situação atual da maldição. O senhor explica que os circuitos de mana de Raon estão congelados e que a situação só vai se deteriorar conforme ele for crescendo. Ele retoma a ideia de que devido a essas circunstâncias o nosso protagonista não conseguirá se tornar um guerreiro. Mas para a surpresa de todos, Glenn diz que não se importa com isso. O que realmente importa para ele é que seu neto se mantenha vivo, agindo de forma totalmente diferente de segundos antes. O velho santo logo o questiona se ele se importa tanto com o neto porque o chamou de Raon, que é um nome com um significado tão sombrio. Enquanto bebe seu chá, o Lorde afirma que o nome Raon não significa apenas sombra. Há 1000 anos esse nome tinha outro significado que foi perdido ao longo do tempo. Enquanto isso, Sylvia alimenta seu bebê com um elixir dado pelo velho santo que vai retardar o processo da maldição. Apesar do sabor amargo do elixir, o nosso querido protagonista já passou por coisas muito piores em sua vida anterior, conseguindo beber o remédio sem problemas. Essa recepção deixa Sylvia extremamente feliz e ela abraça seu filho com muito amor. Isso é perfeito para o jovem Raon, que precisa tomar várias doses desse elixir de atributo fogo para descongelar seus circuitos de mana. 4 anos se passaram desde então. Nesse intervalo, Raon continuou seu treinamento oculto e graças às doses do elixir conseguiu alcançar o poder do anel de fogo mais rapidamente, atingindo o nível de uma estrela. Sua rotina nesse período envolvia brincar com sua mãe e a empregada Ellen pela manhã, aproveitando a madrugada e seus cochilos diários para cultivar seu poder com meditação. Agora com 5 anos de idade, Raon é um jovem promissor, um verdadeiro prodígio. Mas algo o ajudou. Uma espécie de sistema, uma tela azul flutuante que só ele conseguia enxergar. Após 5 anos de trabalho duro, Raon finalmente conseguiu formar o segundo anel de fogo, que agora tem um formato de cruz. Como bônus, ele se tornou mais sensível a mana, tudo graças ao sistema. Ellen entrou em seu quarto perguntando se poderia lavar suas roupas sujas sem notar a presença do sistema, o que confirma a teoria de que essa tela misteriosa só aparece para o nosso querido protagonista. Ele tem sido capaz de enxergar essas mensagens desde que alcançou o primeiro anel de fogo. No início ele não sabia o que era, mas logo percebeu que se tratava de um sistema eficiente que o ajudava a monitorar sua evolução em atributos. Ainda assim, a maldição do gelo e o vigor fraco permanecem mesmo tendo atingido o segundo nível de sua habilidade. Sylvia e Ellen foram essenciais para manter a saúde do nosso mini protagonista, já que ele não conseguia se cuidar no período em que era um bebê. Ainda assim, ele tem muito tempo para treinar. Como tem apenas 5 anos de idade, Raon não precisa ter pressa para evoluir, já que tudo vai ocorrer naturalmente. Porém, a maldição do gelo ainda é um grande empecilho para ele, pois o deixa cansado facilmente. De qualquer forma, ele era conhecido como o maior assassino em sua vida passada, e agora conhece ainda melhor sua técnica de cultivação. Com sua experiência, nosso protagonista deduziu que se completar todos os níveis de sua técnica Anel de Fogo, os efeitos negativos irão desaparecer. Além do mais, se ele aprender a técnica de espada de seu avô, definitivamente será capaz de concluir sua vingança. Mesmo assim, não adianta se apressar, já que Deruz é alguém que compete pelo título de mais forte do continente. Raon não será capaz de aguentar mentalmente caso fique tão agitado por vingança, afinal o número de pessoas que podem matá-lo é baixíssimo. Mesmo se for devagar, nosso protagonista precisa crescer de maneira controlada e eficiente. Quando chegar a hora, ele vai concluir seu plano de vingança. Enquanto Raon estava perdido em seus pensamentos, sua mãe entra em seu quarto perguntando se ele se lembra de que tinham um compromisso juntos. Ela pede para Raon trocar de roupa para que possam ir ao prédio principal, a Casa Ziegart, onde Raon reencarnou. É uma das 6 grandes casas que mantém o equilíbrio de poder no continente. Os 6 reis controlam vastos territórios enquanto os demônios ameaçam a paz. Além deles, outras forças realizam uma cerimônia de julgamento para decidir se alguém é bom ou mau, e hoje é o dia do julgamento da Casa Ziegart. No prédio principal, todos estavam conversando tranquilamente até que Raon e sua mãe entram na sala.
Imediatamente os olhares de reprovação se voltam para eles, chamando Sylvia de fracassada e insultando o pequeno Raon. Vendo os insultos, nosso pequeno protagonista se perguntava se havia alguma circunstância que ele desconhecia. Embora não se importasse com os insultos dirigidos a ele, sentia-se incomodado pelos ataques à sua mãe. Percebendo o desconforto de Raon, Sylvia sorri calmamente e diz para ele não se preocupar, apenas observar. Logo em seguida o Lorde entra e se senta em sua cadeira. Todos já estavam presentes, então Glenn invoca uma espada gigante, a espada do julgamento, iniciando a cerimônia. Essa espada é capaz de medir o talento de uma pessoa para mana. As crianças costumam ser testadas aos 4 anos para determinar a quantidade de mana que possuem. O primeiro a ser testado é Buener Ziegart, que ao colocar a mão na espada fez-a brilhar intensamente, indicando um alto nível de mana com o atributo de vento. Todos aplaudiram Buener por seu talento excepcional. Em seguida é a vez de Runan Sulion, da casa vassala de Sulion. E a espada também brilha intensamente, mostrando outro gênio emergente. Observando atentamente, Raon finalmente compreendeu como a espada funcionava. A distância que a luz alcançava na lâmina indicava a pureza da mana, enquanto o atributo era mostrado na ponta do punhal. Nosso jovem protagonista sabe que seu resultado provavelmente será ruim devido ao gelo que bloqueia seus circuitos de mana. Mas Raon não se importava muito com isso. O narrador então anuncia que a vez do nosso pequeno chegou. Sua mãe o encoraja, dizendo para não ter medo. Seu único objetivo é descobrir qual atributo seria melhor para seu novo corpo. Ele então finalmente coloca a mão na espada e é subitamente envolvido por uma visão. Um homem imponente está diante de uma horda de monstros reunindo uma quantidade colossal de mana. Com um único balanço de sua espada, o homem aniquila todos os monstros e Raon volta à realidade. Porém a mana da espada do julgamento ficou concentrada apenas na ponta, o que é um resultado bem abaixo da média. Os observadores começam a insultar Raon e sua mãe novamente, mas Sylvia, sempre calma, elogia Raon pelo que ele fez. No entanto, os insultos continuam até que Glenn intervém, ordenando silêncio. Ele então encerra a cerimônia mandando todos embora. Após todos saírem, o Lorde pensa que aquele é o máximo que Raon pode alcançar, não esperando muito mais dele como um guerreiro. No entanto, algo inesperado acontece. A energia de Raon explode e a espada irradia uma luz dourada intensa. Essa é a aura do primeiro chefe da família Zard, um poder transcendental forte o suficiente para dissipar o fogo do diabo. A mana dourada e o fogo dourado só haviam aparecido uma vez na história do Império Zard e agora está diante de Glenn novamente. Surpreso, ele se questiona o que seria Raon? Anos se passam desde a primeira cerimônia de julgamento, e agora o protagonista tem 12 anos. Com treinos constantes, ele está prestes a alcançar o terceiro anel do Anel de Fogo. Sua resistência ao atributo de água aumenta para 2 estrelas e o gelo que antes bloqueava seus circuitos de mana desaparece. Seus movimentos ainda são difíceis, mas comparado a antes ele está muito melhor. Enquanto reflete sobre seu progresso, Raon percebe alguém se aproximando. Sua mãe chega lembrando que precisa se preparar para não se atrasarem para a segunda cerimônia de julgamento. Raon, embora relutante, sabe que terá que enfrentar novamente aqueles momentos frustrantes. Horas depois, o Lord Glenn informa que ele deve participar do treino básico como uma obrigação por ser um membro da família. Raon, confuso, não sabe de nada disso e claramente foi sua mãe quem escondeu a ordem, defendendo-o ao dizer que ele ainda tem muito gelo dentro de si e não aguentaria o treino rigoroso. Glenn, impaciente, responde que essa justificativa não é aceitável na casa Ziegart. Sylvia argumenta que a saúde de Raon é uma prioridade, mas o Lorde inflexível afirma que todos os membros da família Ziegart devem passar pelo treinamento. Também é revelado que a mãe do nosso protagonista não tem nenhum centro de energia. Raon então conecta os pontos e finalmente compreende a razão pela qual Sylvia é tão desprezada. Ela fugiu de casa e das regras familiares. Foi ela quem rompeu o próprio circuito de mana e seu próprio centro de energia. Após tomar essa decisão, Sylvia fugiu de casa com seu marido e pai do nosso protagonista. Porém, infelizmente, seu marido morreu após ela engravidar, forçando-a a retornar à sua família. Devido a todas essas ocasiões, Sylvia começou a ser tratada com desprezo, já que abandonou tudo que lhe foi dado. Raon percebe que precisará encontrar uma maneira de lidar com o treinamento sem comprometer seu progresso no cultivo do Anel de Fogo. Ele sabe que para se vingar de Deruz e libertar-se das sombras de seu passado, terá que superar todos os obstáculos, inclusive aqueles impostos por sua própria família. Determinado, ele decide que irá participar do treino básico, mas continuará a cultivar sua habilidade em segredo. Então nosso protagonista vai em direção ao seu avô, dizendo que é o seu dever honrar o nome de sua família. Nessa hora, Glenn, visivelmente incomodado, pergunta como Raon ousa proferir o nome de Ziegart com sua boca. Com uma pressão avassaladora, ele questiona se nosso protagonista compreende a seriedade de mencionar esse nome. Sob essa imensa pressão, Raon começa a sangrar como se seu corpo estivesse sendo despedaçado. Com apenas seu olhar, Glenn conseguiu o afetar mais do que Deruz Robert. Sua mãe e um homem próximo tentam intervir, apelando para a compaixão de Glenn diante da fragilidade de Raon, mas o líder implacável da família Ziegart não se abala. Nesse momento, nosso jovem protagonista recorda-se de sua vida como assassino, um período de dor, sofrimento e solidão vivido nas sombras. Decidido a mudar seu destino, Raon faz uma promessa a si mesmo. Ele e Raon Ziegart
e está determinado a restaurar o status de sua mãe. Com uma determinação feroz ele se levanta declarando que deseja participar do treinamento para compreender a verdadeira grandeza do seu sobrenome. Glenn adverte que o treinamento básico não é suficiente para entender a grandeza da família, mas Raon insiste dizendo que essa é a única maneira que ele vê para resolver a situação. Ele promete a si mesmo que mostrará a todos o quão resistente e destemido pode ser. Enquanto isso, Caron Ziegart, mestre do Palácio Marcial Central, questiona seu subordinado sobre como Raon consegue mover-se mesmo em seu estado de saúde debilitado. Seu subordinado menciona relatos de empregadas sobre uma conversa entre o Lord Glenn e o santo maltrapilho que falava sobre a maldição do gelo. Caron relembra seu último encontro com o jovem Raon e pondera sobre o fato de que seu corpo não era normal naquela época. Ele também reconhece o enorme talento que Sylvia possuía antes de abandonar seus próprios poderes. Então ordena que coloquem espiões para os vigiar acompanhando todos os seus passos. Enquanto isso, o Lord Glenn caminha em direção ao 5º campo de treinamento de sua família. No local ele encontra um homem deitado em um sofá, de cabelos vermelhos, orelhas pontudas e um rosto coberto por um chapéu. Glenn fala para o homem parar de fingir que está dormindo, surpreendendo com sua astúcia ao ser o único capaz de detectar sua farsa. O homem fica surpreso com o poder de dedução do Lorde, o elogiando enquanto solta um sorriso de canto. Himer é um elfo e por isso sua aparência é tão jovem mesmo tendo mais de 50 anos. Deixando as brincadeiras de lado, decidem focar no ponto crucial da conversa. Afinal, Glenn estava ali para tratar do seu neto. Himer revela que Sylvia o procurou pessoalmente suplicando para que não machucassem seu filho. Além disso, o elfo alega que não planeja abrir uma exceção, nem mesmo para o Rei da Destruição do Norte. Glenn concorda afirmando que não pegará leve com seu neto. Se necessário, será ainda mais rigoroso com ele do que com os outros, pedindo a Himer para separar o lixo do luxo. O elfo faz uma expressão dramática surpreso com a atitude do Lorde. No entanto, sua surpresa não é pela dureza das palavras, mas pela percepção de que em sua visão Glenn ama tanto seu neto que deseja dar a ele uma criação melhor do que a que deu à sua filha Sylvia. Isso irrita e enfurece Glenn, que exclama que se Himer não fosse seu amigo veterano, sua cabeça estaria rolando pelo chão. De volta a Raon, o sistema aparece novamente para mostrar as habilidades e estatísticas atualizadas de nosso herói. Ele também percebe que os seus atributos de percepção aumentaram, assim como sua inteligência. Durante seu treinamento, Sylvia o ajuda a levantar, repreendendo por se esforçar demais no primeiro dia. Graças a ela, o impedindo de se forçar, seus músculos começaram a se desenvolver mais rapidamente. Mas esse é só o começo de sua jornada. O treinamento do Ziegart é famoso por ser difícil e 3 estrelas é somente o nível necessário para começar como aprendiz. Nosso protagonista pretende conquistar a confiança de sua família e calar a boca de todos que o criticaram. Então, depois de tudo isso, ele pretende ir atrás da cabeça do Santo da Espada Celestial. Enquanto Raon estava perdido em seus pensamentos, sua mãe entra na sala perguntando o motivo dele ainda não ter ido dormir. Porém, Sylvia não veio aqui apenas para dar uma bronca no filho. Ela planeja dizer algo importante, perguntando para nosso mini-protagonista se é realmente necessário ele ir para esse treinamento. Honestamente, ela ainda quer impedir seu filho de continuar com toda essa ideia. Ela pede a Raon que espere mais um pouco, pelo menos mais um ano, para conseguir se preparar. Mas nosso protagonista é cabeça dura e diz que não pode mais esperar. Sempre que vê as pessoas das linhagens colaterais menosprezando sua mãe, ele fica tão frustrado que não consegue mais se segurar. O que o faz pensar que se ele treinar duro não irão mais menosprezar Sylvia e ela finalmente será tratada com o devido respeito. Sua mãe então diz que já está na hora dele saber o motivo deles viverem sozinhos e serem menosprezados. Ela revela que conheceu o pai de Raon enquanto ele estava em serviço, mas foi difícil para Sylvia conseguir a permissão de se casar. Então, para conseguir viver com o seu amado, ela decidiu sacrificar seus status e destruir seus circuitos de mana e centro de energia. Além disso, também é revelado que antes de Raon nascer, Sylvia tinha outra filha 2 anos mais velha, seu nome era Shia. Enquanto eles estavam vivendo de forma pacífica, um esquadrão de Eden que conhecia seu rosto os emboscou. O pai de Raon não era muito forte e Sylvia estava grávida, deixando impossibilitada de lutar. Por esse motivo, eles não conseguiram fazer nada com os guardas, que o subjugaram facilmente. Felizmente, o Lord Glenn colocou guardas para vigiar sua filha, já prevendo que esse tipo de coisa poderia acontecer. Mas quando eles chegaram já era tarde demais. Nesse ponto, tanto o pai de Raon quanto sua irmã já haviam morrido. Sylvia não tinha lugar para ir e não teve escolha senão voltar para a família. É por isso que ela é conhecida como pecadora da casa Ziegart. Surpreendentemente, nosso protagonista não se comoveu com a história triste de sua mãe. Muito pelo contrário. Ele chegou à conclusão de que Sylvia é uma pessoa muito egoísta. Ela abandonou a responsabilidade de sua família para buscar felicidade e só voltou para implorar pela própria vida. Agora Raon entende o motivo do tratamento que ela recebe. Mas ela também foi a pessoa que o deu uma nova chance de viver e que o mostrou afeto pela primeira vez. Mesmo que todos a chamem de egoísta, no seu coração Raon afirma que ela foi sua única mãe em 2 vidas. Diante disso, ele pergunta se Sylvia se arrepende de tudo isso, mas ela diz que não, já que vivia na família Ziegart como se não existisse e só começou a se sentir viva depois que saiu. Ela foi feliz e é feliz agora, pois está com seu filho. Mesmo depois de tudo isso, ela pede desculpas por ser uma mãe tão ruim. Mas Raon diz que está tudo bem e que ela não precisa se preocupar demais.
Mesmo que seja chamada de egoísta pelos outros, ela é sua preciosa mãe e não pode ser substituída. Ele pode ter sua vingança depois de fazê-la ganhar sua posição e direitos como herdeira da casa Ziegart. Claro que ela começa a chorar vendo que seu amado filho se importa com ela. Horas depois, Raon decide checar o progresso do Anel de Fogo e ir dormir, já que não tem muito tempo até o início do treino. Ele então começa a meditar e uma aura mágica começa a o envolver. A velocidade de rotação dos anéis ficou mais rápida depois de atingir as 3 estrelas. Se já está assim com 3, o quão rápido vai ficar quando ele chegar no estágio intermediário. Porém, no meio da meditação, uma figura começa a surgir de sua aura. Ela sussurra dizendo que finalmente chegou a hora. Essa figura diz a Raon que a ira que ele demonstrou chegou até ele, e se apresenta como Ira, dizendo que em nome do segundo monarca do reino demoníaco o ajudará a cumprir sua vingança. É óbvio que nosso protagonista ficou assustado perguntando o que estava acontecendo. O sistema logo volta a aparecer dizendo que a ira despertou e que 2 características especiais foram ativadas. A fúria que Raon alimentou antes de sua morte chegou até o Rei da Essência, que o pede para oferecer seu corpo e alma. Mas logo a ira percebeu que quem estava diante dela era uma criança, a fazendo questionando quem era ele, dizendo que o sentimento de vingança que viu não poderia pertencer a um pirralho loiro. Mas logo ele volta atrás, já que nas profundezas do coração de Raon tem um enorme sentimento amargo. A criatura diz que caso nosso protagonista dê sua alma, ela o garantirá que a vingança ocorra. Raon logo ligou os pontos e percebeu que a ira apareceu por causa da sua raiva contra o Deruz antes de morrer e que ela está bem atrasada. Por conta disso, ele decide negar a ajuda da criatura, dizendo que ele vai conseguir sua vingança com as próprias mãos. Raon nunca vai ter outra chance como essa, não podendo deixar ninguém se vingar por ele. Porém, a ira não veio para negociações e nem para pedir um acordo, dizendo que já fez sua decisão. Raon se impressiona com o fato das chamas estarem frias, enquanto a ira avança em direção dele dizendo que irá roubar seu corpo. Ela realmente entra no corpo que agora está gelado devido à temperatura das chamas. A ira então começa a induzir nosso protagonista a direcionar toda sua fúria para seu alvo, dizendo que mesmo se ele for um deus, o Rei da Essência conseguirá o matar facilmente. Raon só está conseguindo resistir a todo esse frio por causa da sua resistência à água. Mas esse ataque é muito mais que só a temperatura. Ele está continuamente provocando a sua fúria, o induzindo a se entregar para o lado escuro da força. Mas Raon resiste pensando que se ele entregar o corpo para a ira, quem sabe o que aconteceria com Sylvia e as empregadas. Ele não pode desistir, mesmo que morra tentando. O Rei da Essência então desiste de pegar leve, dizendo que não vai mais tentar minimizar o dano causado ao corpo e vai entrar à força como um hospedeiro. O corpo do protagonista parece que vai explodir com ele chegando no seu limite de resistência. Se continuar nesse ritmo, ele irá morrer logo, porém vem uma ideia em sua mente. Se ele pode sobreviver à aura de gelo com sua resistência à água, ele também pode ser capaz de resistir à dor física e mental usando o Anel de Fogo. Essa é a sua única opção para sobreviver agora. Nosso protagonista começa a cultivar seu poder, o que deixa a ira enfurecida, com o fato de um mero pirralho humano ousar o desafiar. Raon então diz que vai se vingar sozinho, se recusando a deixar um fantasma aleatório tomar o seu corpo. E é claro que o Rei da Essência não fica nada feliz com isso. Como pode um simples humano ousar chamar o monarca do reino demoníaco de fantasma aleatório? Vendo que conseguiu afetar nosso protagonista, ainda brinca com o fato de que mesmo que ele seja um monarca, não consegue vencer nem de uma simples criança. Porém, a luta ainda não está vencida, já que um instante atrás a ira disse que acabou de despertar, o que o faz pensar que deve ser por isso que ele não consegue exercer seu poder total. Nesse momento crítico, o sistema aparece alertando que habilidades adicionais foram desbloqueadas. Então finalmente temos a revelação de que o sistema não é nada mais nada menos que a autoridade do Rei da Essência, a janela de atributos. E por algum motivo Raon consegue utilizar esse poder, o fazendo questionar o motivo para o rei. Porém ele diz que não tem motivos para o responder e nosso protagonista deduz que o sistema sirva para acelerar o crescimento, fazendo o Rei da Essência ficar se contorcendo com a situação. Bem que Raon achou estranho os efeitos do Anel de Fogo serem melhores do que eram na sua vida passada, e isso é tudo graças ao sistema. Vendo que não tem poder nenhum, a ira súplica para que Raon dê o seu corpo ou sua autoridade de volta. Mas nosso protagonista não se intimida com nada, dando um soco revestido de mana no Rei da Essência. Porém, infelizmente o soco não funcionou, já que a ira não tem nenhum tipo de forma física. O protagonista também é a única pessoa que consegue enxergá-lo, podendo ser bom e ruim ao mesmo tempo. Já cansado com a situação, o Rei da Essência ataca o braço do nosso protagonista, colocando uma pulseira de gelo em seu pulso, dizendo que seus poderes vão voltar e quando voltarem Raon não vai conseguir fazer nada para o parar. A ira estará do seu lado até o último suspiro, sendo um tipo de praga ou um simbionte que não tem como ser parado, pelo menos não ainda. Não é vantajoso para Raon retirá-lo de seu corpo, já que o sistema pode desaparecer como consequência, e também quem sabe o que ele pode fazer com a Sylvia e a Ellen. Então é melhor deixá-lo do seu lado para que consiga o vigiar. No dia seguinte Ellen consola Sylvia dizendo que o garoto vai conseguir. Esse garoto é Raon, que já está pronto para partir em direção ao campo de treinamento. No portão de sua mansão ele promete que vai ter cuidado e vai voltar em breve. Sua mãe aparenta estar bastante triste com sua partida, tendo medo que algo perigoso possa acontecer. Mas Raon responde que não vai se esforçar tanto e que vai desistir se ficar difícil demais.
Sylvia clama para ele voltar bem e que não consegue nem imaginar como sua saúde mental iria ficar caso perdesse mais alguém de sua família. Após um longo caminho, Raon finalmente chega ao 5º campo de treinamento do Ziegart, onde estão várias crianças esperançosas conversando entre si. O local é bem lotado, não tendo apenas as pessoas das famílias diretas e colaterais, mas também aqueles que receberam recomendações ou que são de famílias aliadas. De acordo com Ellen, também tem 6 campos de treinamento nesse ano por conta da superlotação. Mas a paz durou pouco por causa de toda a má fama de sua mãe. Raon rapidamente começou a ser julgado pelas pessoas em sua volta. 2 garotos diziam que seu corpo era fraco e que ele era apenas um covarde usando um bracelete brega. É claro que o Lorde da Essência ficou bastante bravo com essa colocação, já que seu bracelete de flores é lindo. Porém, surpreendentemente, Raon chega primeiro dizendo para eles pararem de fofocar e dizer todos os insultos na sua cara. Os garotos não esperavam por isso, ficando visivelmente nervosos com a presença do nosso protagonista, que por sinal está cada vez mais épico, dizendo que a dupla não tem qualificações para zombar dele, já que também são das famílias colaterais. Um dos garotos fica tão irritado que segura Raon pelo pescoço, ameaçando o socar, até que uma voz intervém gritando para eles pararem. Essa voz era de um garoto bem vestido de cabelos azuis que alerta sobre o começo do treinamento e dando uma bronca neles por tentar manchar o nome de Ziegart. O nome desse garoto é Burren Ziegart, um descendente direto da família. Os 2 garotos que anteriormente estavam se prostrando como valentões começam a chamar Burren de senhor e pedir desculpas. Ele também repreende Raon dizendo que ele ainda não aprendeu o seu lugar, chamando nosso protagonista de Zé Ninguém, que pode ser destruído sempre que quiser, comparando-o a um simples rato. Porém, agora é mostrado que Burren tem inveja de Raon por ele ter monopolizado os holofotes e a atenção das pessoas. Mas nosso protagonista não leva desaforo de ninguém e fala que já ouviu merda o suficiente, fazendo Burren ficar com a maior cara de assustado que já vi. Raon continua dizendo que ele é só um descendente direto que não possui status nenhum e não possui autoridade alguma para fazer essa escolha. E a única maneira dele conseguir essa autoridade é se for chorando pro papai. É claro que isso acabou deixando o Burren bravo, já preparando um ataque contra nosso protagonista. Até que o elfo de cabelos vermelhos dá um chute na porta, interrompendo a briga. Raon também o conhece. Ele é Himer da Lâmina Radiante, que se aposentou depois que seu centro de energia foi danificado. Himer então diz para eles continuarem a briga depois do fim da cerimônia, o que acaba deixando Burren frustrado. Ele então se apresenta como o instrutor que os guiará no treinamento, também dizendo que são mais de 160 pessoas que se inscreveram no treinamento e terá que reduzir esse número através de um teste. Himer então revela que de 160 pessoas somente 40 realmente irão conseguir passar, causando um tumulto entre a plateia. Então fala que está apenas separando o lixo do luxo, a mesma expressão usada por Glenn na sua visita. O Rei da Essência também está acompanhando tudo, ficando bem furioso. Continuando, Himer diz que há lei nesse campo de treinamento e que dita tudo o que ocorre, dizendo para os fracos retornarem para casa. Todos os estudantes que decidiram ficar terão de correr como um teste de aptidão física, e é melhor correrem com toda a sua vontade até que diga o contrário. Porém, Raon é esperto. Ele não precisa correr mais que os outros, já que isso não é uma competição, assim economizando energia. Himer observa o potencial e caráter das pessoas, assim como sua inteligência, não focando em coisas superficiais. Os avaliadores logo notam a presença de 2 nomes promissores, dizendo que tanto Burren quanto a senhorita Runaan são incríveis e que nesse ritmo e velocidade eles irão conseguir correr por horas. Se eles já estão nesse nível de poder tão jovens, imagina quando chegarem à fase adulta. Então um dos avaliadores fala sobre Raon, que está tendo dificuldade para se manter correndo. Porém, Himer tem uma opinião diferente. Ele achou interessante, dizendo que nunca viu alguém como o nosso protagonista antes. Ele pensa que aqueles que não conseguissem medir o potencial eram fortes, já que não era possível ver a profundidade de seu talento. A maneira que Himer usa para medir o potencial das pessoas é por cores, então ele pode ver as cores que definem o que cada criança se tornará no futuro. Mas por algum motivo Raon não tem cor. Isso quer dizer que seu potencial está acima do que Himer consegue ver, o que o deixa bem animado. Com sua habitual perspicácia, nosso protagonista nota que tem algo de errado acontecendo. Era para ser um treino, então qual o motivo de estarem apenas correndo? Na sua vida passada, as crianças eram testadas com bestas famintas, os forçando a correr por suas vidas. Então, comparado ao que ele passou na vida anterior, esse teste é fácil demais. Raon então usou de sua motivação como combustível para continuar correndo, o que deixou Himer curioso, perguntando como ele ainda consegue se manter na corrida, já que o vigor de seu corpo se exauriu há muito tempo. No sentido lógico, Raon não deveria conseguir juntar fôlego nenhum, e essa força de vontade imensa só deveria ser possível em guerreiros que continuamente treinaram e experienciaram a morte múltiplas vezes. Nosso protagonista está quase alcançando Burren, que se questiona como ele ainda continua de pé mesmo com aquele estado de saúde. De acordo com o santo Maltrapilho, o filho da Sylvia estava com o corpo muito deteriorado por conta da maldição. Diante dessa situação, o garoto de cabelos azuis chama a todos de irritantes, ativando seu modo de velocidade máxima, o controle de aura. Com essa transformação, ele vai mostrar a todos que existe uma diferença esmagadora de habilidade entre eles. Mas Rowan não se intimida, afinal todos ali eram crianças, apesar da maneira nobre de falar. Inclusive a competidora Runaan,
consegue ser mais mentalmente madura que Burren. Nosso protagonista não tem razão nenhuma para ser instigado pela competição, afinal essa maratona é uma batalha contra si. Vários participantes já caídos no chão se perguntam como Raon ainda continua de pé sem nem sequer demonstrar cansaço físico ou mental. Porém isso não é nada fácil, ele está quase morrendo por conta da frieza em seu corpo causada pelo Rei da Essência. Raon sente como se seu coração e pulmões estivessem sendo esmagados e a única coisa que o ajuda é reunir seu vigor usando a técnica do anel flamejante. Ele precisa ir com tudo para extrair a máxima eficiência de seu poder. Até que a ira interrompe seu pensamento, o chamando de patético por conta do seu estado físico, investindo na ideia de pedir a Raon para doar o seu corpo, prometendo que com sua ajuda ele conseguirá ultrapassar Berron e concluir sua vingança, revelando que irá congelar a todos da competição, o que claramente é uma péssima ideia. O Lorde da Essência então avança em direção a Raon, que já está enfraquecido fisicamente por conta da maratona. Mas ele tem que resistir mesmo com seus sentidos o deixando por causa da fúria. A sua única opção é fingir que está pleno, assim fazendo a ira desistir da investida. Mas esse blefe não fez efeito, já que ele sabe o estado físico de Raon. Então é apenas uma questão de tempo até que ele seja completamente dominado. Raon precisa suportar e caso ele mostre qualquer sinal de fraqueza será devorado instantaneamente. Todo esse teatro de resistência deixa a Ira bem furiosa com o fato de seu poder não estar funcionando. Mas nosso protagonista está sim sendo afetado, sentindo dores piores que a da morte. Sua visão está ficando embaçada sem nem conseguir respirar. Então até quando ele conseguirá resistir a isso? Para sua sorte a maratona finalmente é encerrada, impedindo que nosso protagonista morra. Obviamente o Rei da Essência não fica nada contente com isso, perguntando como ele conseguiu aguentar tanto tempo. Mesmo assim isso claramente ajudou no crescimento de seu anel e seu corpo também se desenvolveu graças aos atributos. Quando de repente o sistema aparece avisando que devido ao esforço extremo Raon conquistou um aumento em todos os seus atributos. Presenciando isso a Ira se pergunta o porquê de seu próprio sistema estar dando atributos extras para seu hospedeiro. De volta à competição. Agora que a maratona foi finalizada, Rimer parabeniza a todos que aguentaram até ali. E tudo o que ele disse anteriormente sobre eliminar mais da metade dos participantes neste teste era mentira. Obviamente isso gerou confusão entre os que sobraram, que tiveram que correr à toa. Afinal, sem chance dele eliminar tantas pessoas apenas no primeiro dia. Além do mais, ele nunca disse que os participantes seriam eliminados naquele teste. Mas caso eles continuem treinando como hoje, com certeza a maioria será eliminada. A ordem que lhes foi dada era correr com toda velocidade, porém nenhum entre os 160 ali presentes cumpriu com o planejado, exceto uma pessoa. Rimer também aproveita para farpar Burren, dizendo que ele foi burro o suficiente para usar aura. Porém eles definitivamente não falharão no próximo exame caso sigam suas instruções. Todos os que continuaram serão aprendizes temporários a partir de agora até o exame que ocorrerá daqui a 6 meses. Inclusive Rimer planeja dar um prêmio ao melhor aprendiz durante esse período. Depois disso os estudantes terão permissão para morar nos alojamentos de alta qualidade que a casa lhes preparou. Após discursar, nosso querido elfo ruivo foi reportar o resultado do exame para o Lord Glen, que logo questiona se seu neto teve um bom desempenho. O patriarca sabe como Rimer é bom julgando as pessoas e descobrindo seus potenciais ocultos. O elfo comenta que todas as crianças têm um potencial latente, porém não conseguiu ver nada disso no Raon. Rimer não consegue nem entender como ele continuou correndo até o fim, e essa foi a primeira vez que conseguiu ver algo assim desde a época jovem do Lord Glen. Isso o deixa bem feliz, afinal todos os dias foram tão chatos desde que seu centro de energia foi danificado, mas tem a sensação de que as coisas vão ficar interessantes. Glen rebate dizendo que foi Rimer quem escolheu ser o instrutor dos aprendizes, e que ele deveria focar em seu trabalho sem ficar distraído assim, indo embora e deixando o elfo sozinho. Porém ele faz uma colocação bem intrigante, dizendo que tem a sensação de que poderá confiar o seu futuro para um daqueles aprendizes. Enquanto caminhava, o Rei da Destruição do Norte diz que o caminho de Raon é longo e que devido às suas condições será bem difícil dele se tornar um guerreiro. No entanto, nosso querido elfo não acredita nisso, dizendo que o velho Glen sabe que está errado. De volta ao campo de treinamento, vemos várias outras crianças encarando Raon, dizendo que isso não faz sentido. Conversando entre si, elas dizem que ele deve ter usado algum tipo de truque e que não tem como ele ter aguentado tudo isso. Somos apresentados a Crane Ziegart da linguagem colateral, que deduz que nosso protagonista só conseguiu tal feito por conta do Elixir. Ele ouviu rumores que o Santo Maltrapilho o deu deixando os outros dois jovens surpresos. Eles tiram a conclusão de que Raon só conseguiu correr por conta dos poderes dados pelo santo e que ele fingiu ser talentoso só para chamar a atenção. Crane rebate argumentando que eles deveriam ensinar uma lição ao nosso jovem protagonista, que aparece levando uma surra e sendo jogado com força em uma árvore. Raon então questiona o motivo de estar apanhando. Os garotos enfurecidos logo respondem que ele foi abandonado pela linhagem direta e se atreveu a roubar usando o poder de um elixir mágico. Porém nosso protagonista nem se abalou, pensando na imbecilidade desse motivo e que isso é esperado de crianças. Os três imbecis se preparam para bater nele com olhares bem psicopatas.
Crane então avança em sua direção, concentrando uma pequena quantidade de poder em seu punho. A ira logo o instiga, perguntando se Raon realmente vai se segurar depois de ser tratado como lixo, mesmo que o motivo seja bobo. E com um semblante inocente, nosso jovem protagonista deu um grande soco em seu oponente, o fazendo sangrar pela boca e cair desmaiado no chão. Obviamente todos ficam surpresos, inclusive a própria Ira, que não esperava essa ação imprudente. Após dar o maior soco da história dos animes, Raon diz para ele dialogar com seu punho uma frase até que bem comum para uma criança. Ele também ativou o modo psicopata, dizendo para os outros dois irem para cima. O primeiro foi facilmente subjugado com um simples golpe no braço. O segundo também levou um soco na cara após tentar zombar de nosso protagonista. Nem o pobre Crane teve paz, mesmo desmaiado, já que outro golpe o atingiu na barriga. E é óbvio que o Rei da Essência adorou isso, tendo uma visão incrível da maior surra que aconteceu na obra até então. Os garotos finalmente decidem se render. Os dois primeiros suplicam por perdão, dizendo que não conseguem nem sequer respirar, e Crane finalmente admite que estava errado. Mas Raon já está passando dos limites e não liga para isso, pisando na mão do garoto e perguntando se alguém os ordenou a fazer isso. Crane logo responde que não, dizendo que fizeram isso por conta própria e que o Burren não tem nada a ver com isso. Por último, Raon pergunta se os três babacas planejam contar sobre o diálogo que tiveram, e é óbvio que eles respondem que não. Mas ainda não acabou e o protagonista decide puxar Crane pelos cabelos, dizendo que vai repetir a surra caso voltem a entrar em seu caminho. Assustados, os garotos pedem perdão e dizem que nunca mais irão aparecer na sua frente. Para nossa surpresa, Rimmer observou todo o combate escondido em uma árvore, dizendo que foi um belo espetáculo e que foi como ver o Lorde lutando quando mais jovem, além de elogiar o fato de que Raon tem talento para artes marciais, ficando ansioso para ver a evolução do garoto e ver até onde seu talento pode chegar. Enquanto está indo ao alojamento, o sistema apareceu dizendo que a Fúria está satisfeita com suas ações e por conta disso ele ganhou um bônus de agilidade. O Rei da Essência ficou bem irritado com isso, achando um absurdo o fato dele ganhar pontos apenas por o satisfazer, mas Raon rebate que foi ele próprio quem tinha criado o sistema. A Ira logo responde que sim, porém nunca chegou a testá-lo com ninguém, e tudo isso só aconteceu porque nosso protagonista conseguiu roubar o seu poder. Raon zomba da situação enquanto se levanta de sua cama para pegar um café. O fantasma propõe um desafio. Se ele vencesse, receberia pontos de atributos como recompensa, no entanto, se perdesse, teria que doar seu corpo. O sistema logo reagiu, alertando que a Fúria teria elaborado uma aposta que seria passar no teste para cadetes oficiais em primeiro lugar e que, caso obtenha sucesso, ganhará algumas recompensas. Raon pergunta se esse teste seria aquele que o Rimmer comentou mais cedo sobre escolher o melhor aluno durante os 6 meses, e logo a Ira confirmou que sim. Ela também aproveitou para explicar o que seria essa característica aleatória, respondendo que um dos traços que o Rei da Essência possui será dado a ele. Porém, Raon ainda tem outra pergunta: o que seria essa criação de 10 pontos na emoção Fúria ao falhar? O Rei da Essência logo responde que ele ganhará a emoção da Fúria, que seria correspondente a um sentimento de raiva intenso. É claro que isso vai ajudar na possessão de seu corpo, chegando a um ponto em que ele perderia seu controle, não importando o quão forte fosse sua vontade. Raon então começa a ponderar se aceitar a aposta realmente seria uma boa decisão, acreditando na honestidade das palavras do Rei da Essência. Comparado com as recompensas, o risco é relativamente bem pequeno e talvez esse seja o power-up que ele tanto deseja. O nosso protagonista decide aceitar a aposta, arcando com as consequências caso perca. O sistema logo apareceu novamente, alertando que ele teria aceitado a aposta com a Fúria. Raon acredita firmemente que, se usar sua experiência da vida passada, não irá perder. De volta ao campo de treinamento, vários jovens estão visivelmente exaustos pelos exercícios físicos intensos. Vemos que Rimmer os instruiu a ficar em uma espécie de posição de cavalo que ele julgou ser bem difícil de se manter. Essa é uma posição que monta a base de todas as artes marciais e é um exercício que todos os alunos devem fazer permanecendo imóveis até segunda ordem. Obviamente, a maioria dos alunos não conseguiu se adaptar a essa rotina de exercícios, clamando pelas aulas de esgrima. Após mais um dia cansativo de treinamentos intensos, todos os aprendizes foram em direção à sua primeira aula de esgrima. Mas por algum motivo Raon não foi junto com eles, decidindo ficar do lado de fora. A Fúria logo pergunta o motivo dele não ter ido. Raon responde que não precisa, já que praticar esgrima com suas habilidades é uma perda de tempo. O que ele precisa agora não é uma espada, e sim força e estamina. Neste momento, sua força física é pior que a dos outros por conta de sua aura fria, por isso o treinamento físico básico é mais importante. Não tem para que apressar as coisas, afinal, ele deve focar em fortalecer seu corpo. Enquanto Raon faz seus exercícios físicos, alguém parece observar de trás da parede. Olhando mais de perto, percebemos que se trata de Runa Ansulion, da casa vassala. Ela percebe que nosso protagonista está tendo um desenvolvimento acelerado por conta de sua progressão de carga exacerbada. O crescimento de Raon é tanto que ela decide se mostrar para ele, revelando sua presença após dias o observando escondido. Runaan se surpreende com sua altura, que é bastante alta para uma criança de 12 anos. Quando de repente um estalo acontece em sua mente, a fazendo sentar do lado do nosso protagonista, formando uma cena bem engraçada. Mas ela não se sentou somente para brincar, e sim para fazer exercícios junto dele, sendo uma espécie de sombra que repete tudo o que o Raon faz. Ela pensa consigo mesma, analisando o cheiro refrescante que nosso protagonista exala e que, depois de senti-lo, seu corpo chegou até a ficar mais leve.
Graças a isso agora Hunaan consegue levantar pesos muito mais pesados que antes. Logo Rohan pergunta se ela está querendo falar com ele ou algo do tipo, porém ela responde que não, o que acaba deixando nosso protagonista bem constrangido. Por mais que ela disfarce, fica bem claro que Hunaan admira bastante nosso protagonista, o seguindo para todo tipo de lugar e copiando seus exercícios. Até que Burren aparece na sala onde eles estavam com seus amigos, ficando com ciúmes de Rohan por ele estar com a Lady Hunaan. Porém o mimado de cabelos azuis diz que é inútil ele ficar repetindo um treino de força tão básico, percebendo que Raon é fraco fisicamente e que não importa o quanto ele tente, nunca conseguirá alcançar seu nível. Burren também deduz que é melhor continuar e focar no seu treinamento de esgrima para conseguir passar no teste final mais facilmente. Os três garotos então saem da sala, alegando que os resultados vão falar por si só no dia da prova proposta por Hymer. Enquanto o protagonista treinava, um garoto gentil aparece se referindo a ele como Sr. Raon. O garoto se apresenta como Dorian, pedindo permissão para treinar junto deles, assim conseguindo aprender de forma apropriada. Nosso protagonista diz que não se importa e que ele pode treinar junto deles se quiser. Como forma de agradecimento, Dorian decide dar um cookie dizendo que ele é delicioso. Com sua habitual experiência, Rohan decide negar o presente e o entregar para Hunaan, que já estava com os olhos vidrados no biscoito. É claro que isso deixa nosso jovem protagonista bem desconfortável, afinal tinha uma menina esquisita que não para de o encarar. Os três então começaram a treinar juntos e conforme os dias passam eles evoluem cada vez mais, conquistando principalmente o desenvolvimento físico e mental. Já se passaram 6 meses desde o início do treinamento, agora Rohan já está mais forte, estando atrás de apenas 2 pessoas, Berren e Hunaan, os considerados mais talentosos. O tempo passou até que a manhã do dia do teste finalmente chegou. Vários pais e mães estavam presentes tentando vislumbrar o talento de seus filhos, que passaram 6 meses se preparando para este dia. O rei da essência lembra Raon de sua aposta, alegando que no fim ele não foi capaz de superar aqueles dois, então é melhor que ele esteja preparado para receber a sua fúria. Mas nosso protagonista rebate dizendo que o teste é completamente diferente e que eles não sabem o que vai acontecer. Olhando para o chão, ele percebeu que seu amigo Dorian estava passando mal, ficando nervoso por ser o dia do teste. Aqui percebemos que a relação dos três evoluiu bastante durante esses 6 meses, com a Hunaan, que antes tinha vergonha até de falar, agora lhe oferecendo biscoitos. Por mais que o Rohan ainda ache que todos que o cercam sejam idiotas. Na plateia, Sylvia e Ellen notam a presença do garoto, que elas julgam parecer confiante, além de que agora ele estava cercado por amigos. Até que de repente uma voz anuncia a chegada do Lord Glenn, o chefe da casa Ziegart. Todos ficaram surpresos por conta que nunca antes na história o Lorde participou deste evento, sendo uma exceção que deixou até mesmo o Hymer surpreso. Ele então decreta o início do teste da seleção oficial de aprendizes, revelando os critérios que irão compor esse desafio. Uma imensa aura verde começa a se acumular em sua direção, deixando todas as crianças surpresas. Até que o teste é finalmente revelado, ele se consiste em basicamente atravessar a pressão da aura do Hymer, e quem conseguir esse feito estará qualificado. A pressão é apenas uma das coisas que não podem ser separadas da vida de um guerreiro, e esse teste irá julgar a extensão dessa habilidade. Alguns pais que estavam presenciando a situação o questionaram, dizendo que as crianças ainda não estavam preparadas para esse teste. Hymer então diz que a pressão não se consiste apenas na manifestação da aura, e a verdadeira pressão é formada pelo nível de alma que um guerreiro construiu a partir de suas conquistas. O Lord Glenn completa seu raciocínio dizendo que alguém pode exercer pressão apenas pela forma com que viveu. Mesmo alguém sem aura pode ter uma pressão imensa baseando-se na dificuldade de seu treinamento. Nosso querido elfo então grita para a plateia que vai ignorar suas interrupções e começar o teste agora mesmo. A primeira competidora será Hunaan, que deve ser capaz de resistir e superar a pressão, dando um toque em Hymer. Ele então a ativa, atingindo nossa competidora em cheio, a fazendo cruzar os braços. Hymer logo adverte que ela estará desclassificada se usar aura, tendo que passar usando somente sua força de vontade que construiu durante o treinamento. Hunaan então dá o primeiro passo à frente, resistindo à pressão causada e tocando no elfo. Ele diz que ela foi aprovada e que conseguiu ver os resultados de seu trabalho duro, desejando que ela continue dessa forma. O próximo competidor será Dorian, que fica bastante assustado com o fato de ter que realizar o teste. Hymer também o proíbe de usar aura, sendo permitida somente a força de vontade. Nosso gordinho logo ajoelha, sucumbindo à pressão. Astuto como sempre, Raon percebe que o nível da pressão de cada um é diferente, já que Hymer está ajustando o nível baseado na capacidade de cada criança. Após muita dificuldade, Dorian também conseguiu passar, no entanto sua confiança é baixa demais se comparado com suas habilidades. Por algum motivo ele vomita arco-íris, talvez isso possa ser algum poder oculto em suas entranhas. Chegou a vez de Burren, que está bastante confiante, já que sempre é aclamado por seu talento. Ao ativar a pressão, nosso mimado de cabelos azuis rapidamente sucumbe, dizendo que é completamente diferente quando está sendo afetado e se questionando como Hunaan conseguiu passar por isso. Hymer logo o adverte, dizendo que ele realmente é talentoso, porém seu foco foi direcionado a um local errado, focando na esgrima ao invés de melhorar seu físico e força de vontade. Ele também diz que Burren sempre recorre à aura quando as coisas ficam difíceis, porém caso ele a use, irá ser desclassificado. Caso o garoto perca, será descartado por sua família, isso o
garante uma motivação momentânea para avançar e conseguir completar o teste. Mesmo que ele tenha sido aprovado, Himer o avisa que ele é apenas uma criança tendo que parar de tentar agir como um adulto. Por fim, o último participante escolhido é Raon, que avança em direção ao seu teste em busca da aprovação. Até que algo inesperado acontece. Himer colocou uma quantidade gigantesca de pressão em sua direção, e a quantidade era tanta que até mesmo seu avô ficou assustado. Nosso querido elfo justifica dizendo que o talento de nosso protagonista com certeza é maior do que o dos outros, então não tem escolha a não ser tentar aguentar. Mas Raon é diferente dos outros, já que neste momento ele tem tanto o nível de alma de Houndsegard, tanto o nível de alma de sua vida passada como assassino. Isso dá uma clara vantagem em testes de pressão que basicamente são constituídos pela força de alma da pessoa. Com isso, ele facilmente consegue ultrapassar a pressão, concluindo seu teste com sucesso. Isso deixou tanto Himer quanto Glenn assustados, dizendo que os feitos de Raon beiram ao impossível. Toda a plateia ficou surpreso com essa performance, se perguntando como aquele garoto que até tempos atrás era considerado lixo conseguiu tal feito. Himer então o questiona, perguntando que tipo de monstro ele é. O garoto responde dizendo ser Raon, o mesmo que ele acompanhou durante 6 meses. Após isso, o exame é encerrado e o nosso querido treinador promete revelar quem foi o seu melhor aprendiz durante todo o treinamento. Com um grito intenso, Himer revela que a pessoa com maior performance foi Houndsegard, que se dedicou durante intensos 6 meses. Claro que Sylvia ficou bem orgulhosa com isso, vendo seu filho alcançar cada vez mais conquistas. Mas não houveram apenas recepções positivas, vários outros adultos ficaram surpresos e irritados com o fato do filho de uma traidora ter alcançado o topo, alegando que Himer estaria mentindo. Além disso, Burren se intromete tentando reivindicar sua vitória, dizendo que o nosso protagonista é inferior em vigor, força e talento, alegando que Raon teria usado algum tipo de truque, e essa ideia é bem recebida pelos adultos, que se questionam como ele poderia ser o melhor de todos mesmo tendo a maldição do gelo, além de acusá-lo de ter subornado o treinador. Mas é agora que a coisa fica legal. Diante de toda essa situação, Himer decide perguntar ao Lorde como ele deve prosseguir. Após um tempo pensando, Glenn sugere um duelo entre Raon e Burren. A pessoa que vencer terá o direito de receber o título de melhor aprendiz. Porém, nosso jovem protagonista não gostou muito da ideia, dizendo que o teste já acabou e que não tem motivos para lutar contra ele sem ganhar nenhuma recompensa. Ainda criticando Burren, dizendo que ele sempre falou sobre ser da linhagem direta e ter mais honra que todos, mas jogou todos esses ideais fora ao questionar sua vitória. Diante do descontentamento de Raon, o Lorde decide colocar um prêmio no duelo, que seria uma tabuleta de bronze. Isso desperta interesse em nosso protagonista, que se vê disposto a participar, já que as tabuletas de ouro, prata e bronze são concedidas de acordo com a performance dentro da casa. Dependendo do tipo, as recompensas que podem ser ganhas são diferentes. Além de que parece que seu avô não está feliz com o fato de Raon estar ocupando a posição de melhor aprendiz. Glenn logo começa a explicar as regras do duelo, dizendo que o uso de aura ou qualquer tipo de arma é estritamente proibido, sendo apenas permitido o uso de artes marciais. Diante disso, Himer decreta o início do duelo. Burren avança em direção a Raon, tentando acertar um golpe no rosto. Por sorte, nosso protagonista conseguiu se esquivar no último momento, evitando um possível golpe fatal. A luta então se desenrola. O garoto de cabelos azuis tenta acertar um chute que é facilmente bloqueado por Raon, até que Burren revela a técnica do tigre do vácuo ensinada por seu pai e alega que não falaram nada sobre técnicas de soco nas regras. Esse soco foi bem efetivo, mas nada forte o suficiente para derrubar nosso protagonista. Várias pessoas na plateia apoiam Burren, dizendo que Raon não tem chance alguma nesse combate. Então somos apresentados ao passado do garoto, cujo irmão foi repreendido e expulso por ser fraco demais. Seu pai botava constante pressão nele, dizendo para não o desapontar, e como seu pai está de olho, Burren não tem a opção de perder. Em meio à batalha, Raon percebe que consegue enxergar todos os golpes de seu oponente, conseguindo desviar com facilidade. Seus movimentos são claros como o céu, o que facilita bastante na batalha. Burren então pergunta se nosso protagonista iria desistir, pulando em sua direção enquanto prepara um soco. Mas logo ele responde que não pretende desistir tão cedo, formando uma colisão épica de punhos. Até que o mais forte se sobressai usando sua técnica de cultivo, o Anel de Fogo. Raon consegue desferir um soco em seu oponente, que fica desnorteado, se perguntando o que seria esse poder. Assistindo tudo, a plateia vai à loucura, dizendo ser impossível tal resultado. Caído no chão, Burren pergunta como ele sabe sobre o punho de vácuo. Com uma resposta simples e direta, Raon diz que ele simplesmente o viu usando a técnica. Após conseguir enxergar por tempo o suficiente, nosso protagonista apenas a copiou. Toda a plateia fica em choque com o fato do garoto ter conseguido copiar uma técnica tão facilmente. Himer aproveita a situação para ressaltar que o nosso protagonista é um monstro, sendo capaz de anular a rotação do punho de tigre do vácuo usando um contra-soco com rotação oposta. Esse tipo de talento não pode ficar apenas no topo do continente, sendo isso o que os Yegart estão procurando. Ressaltando o fato de Raon ter um chamado talento celestial. Ele então decreta o fim do embate, declarando que o resultado é claro, gritando para a plateia que o vencedor é Houndsegard e encerrando o exame ali mesmo. Animada, Sylvia e Ellen vão em direção do seu amado filho, que agora se consagrou como campeão. Sua mãe o abraça depois de ter ficado longe por 6 meses. Ambos choram de emoção, enquanto o rei da essência reclama estar com fome, pedindo para ir para casa logo. Também nos é mostrado que todas as famílias se reuniram, mostrando Runaan com seus pais e Burren com seu mordomo.
Mas diferente de todos nos é mostrado que ele foi negado por seu pai que agora o deixaria sozinho no mundo. Naquele mesma noite Buren foi tentar conversar com ele se prontificando em frente à sua mesa. Seu pai o pergunta se ele se lembra do que lhe foi dito. O garoto responde que sim, se lembra dele ter dito para voltar como o melhor aprendiz além de nunca perder para ninguém. Caron completa dizendo que lhe disse para derrotar a meretriz da casa Sulion e voltar como o melhor de sua turma. Repreendendo por nem isso ter conseguido fazer, perdendo para aquele pedaço de lixo que foi descartado da linhagem principal. Perguntando a Buren se ele deseja se tornar como seus irmãos, que logo responde que de maneira alguma planeja envergonhar seu pai desta maneira. Caron então o pede para se retirar da sala, dizendo que se ele deseja permanecer na linhagem direta dos Zegart, não pode falhar em sua última oportunidade. Buren sai muito abalado da conversa, socando tudo o que encontra pela frente. E enquanto está tendo uma crise de pânico, ele coloca a culpa de tudo em Raon, prometendo se vingar. E é com essa promessa que encerramos o vídeo. Já estamos preparando a continuação da obra, então se inscrevam no canal para não perderem vídeos como esse. Até a próxima.